Essa reunião de edificação de casais no reino, uma reunião que com toda certeza irá abençoar grandemente a sua vida. Nesse momento, os casais, a igreja que se encontra aqui, comece a levantar um clamor a Deus, a levantar uma intercessão ao Senhor pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento. Neste momento, Senhor, pela graça, pela misericórdia, Senhor Deus, que emana do teu trono, Senhor Deus, o teu grandioso, imenso amor, pois tu és o próprio amor, Senhor Deus, que precisamos, Senhor, sobre as famílias, sobre os casais. Neste momento, Senhor Deus, abrimos nossos lábios para buscar em Ti, naquele que é o autor e consumador, aquele que escreveu, aquele que planejou, arquitetou, aquele que desenhou as famílias, o casamento. Neste momento, Senhor Deus, neste lugar, Senhor, esses casais se reúnem, Senhor, para mais uma vez poder receber de Ti as direções, poder receber de Ti, Senhor Deus, a palavra de direção, Senhor, para a sua casa, para a sua família. E neste momento, Senhor Deus, clamamos para que os céus, Senhor Deus, possam ser céus de bênçãos e milagres, para que se confirme, Senhor, toda palavra profética, Senhor Deus. Em meio ao caos, nós temos a palavra, haja luz. Em meio à adversidade, temos a palavra, que a direção já está posta. Em meio aos desertos, temos a palavra, que deles ribeiros de águas, rios iriam fluir. Por isso, Senhor, nesta noite, nós queremos, Senhor, levantar nossas mãos, nossa voz, Senhor, para Te adorar, para declarar, Senhor Deus, em oração, Senhor Deus, que nós, Senhor, enquanto famílias do reino, oramos, nos prostramos diante daquele que é o autor do casamento. Sei que Deus me ouvirá, pois eu creio na promessa, no poder da oração. Declare essa canção. Então vou clamar, declare esse vou profetizar. Minha casa será bendita entre as nações. Quando dobro os meus joelhos, sei que Deus me ouvirá, pois eu creio na promessa, no poder da oração. Então vou clamar, vou profetizar. Minha casa será bendita entre as nações. Levante as mãos e adore o Criador de todas as coisas. O propósito de Deus se cumprirá. Da mesa do reino irei me alimentar, serei ferramenta para minha família restaurar. Meus filhos não. Declare e profetize sobre a tua casa. Não se perderão. Buscarei teu reino em primeiro lugar, ensinamentos da casa paterna vou praticar, cultura bendita em minha família semear e na minha casa. Levante as suas mãos e profetize isso. Deus reinará. Aleluia. Levante suas mãos, Senhor, nesse momento, Senhor. Senhor, atraímos a Tua glória, Senhor, para este lugar, para as nossas vidas, para a nossa família, para o nosso casamento, Senhor. Queremos, Senhor Deus, neste momento
alinhamento, Senhor, com a Tua vontade plena, porque somente a Tua vontade plena, Senhor, as famílias benditas poderão cumprir, Senhor Deus, o seu propósito, Senhor, alcançarão destino. E neste momento, Senhor, declaramos esta bênção, Senhor, deste lugar, a todos esses casais que aqui estão reunidos e a todos aqueles que neste momento nos assistam, esperançosos pelo mover, pelo milagre, pelo derramar da restituição e da cura do casamento. Assim declaramos nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia! 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 Podem sentar, amados, todos. Coisa boa, que coisa maravilhosa. Amados, essa noite é uma noite especial, com toda certeza, porque se há algo que Deus se alegra, é ver as famílias buscando a sua presença, buscando a sua glória. E obviamente que a família, ela começa pelo casal, começa pelo marido, começa pela esposa. E poder ver todos esses amados aqui hoje reunidos, isso é uma alegria muito grande para nós, né, enquanto ministros desse lugar, e com toda certeza para Deus, porque foi Deus quem projetou o casamento. E nós iremos falar de pontos importantes, alguns pontos parecem ser até pesados para alguns, mas nós devemos ter isso ou tomar isso, amados, como alinhamento para a nossa vida, alinhamento para o relacionamento, amém? Então, nessa noite, com toda certeza, você que nos acompanha do outro lado, também será grandemente abençoado com uma palavra de direção. Nós estamos nesta caminhada já há bastante tempo, alguns anos, né? E obviamente que nós aprendemos, amados, porque ninguém, se queremos ser bom em algo, se nós queremos ter a excelência de fazer algo, de ser família, nós precisamos aprender isto, né? E é muito bom quando nós aprendemos com pessoas que venceram, pessoas que se tornaram testemunhos, pessoas que se tornaram famílias benditas, né? E eu e a minha esposa, a pastora Débora, nós somos frutos de um casal que Deus projetou eles de uma maneira tremenda nesta terra. Nossos antigos pastores nos ensinaram muito acerca de família. Então, hoje nós somos o que somos, obviamente, porque houve pessoas. E isso é importante a gente aprender e entender. Porque nenhum casal vai sair da situação que está, nenhuma família vai sair da situação que está sozinho. Ninguém sai de um poço sozinho. Nós precisamos de pessoas, né? Então, nós, durante toda essa caminhada, somos resultado de pessoas que investiram na nossa vida. E, obviamente, hoje também trabalhamos com essa semente. Hoje estamos investindo na vida, né, de muitos casais, na vida desses que estão aqui, porque se há algo que nos dá muita alegria, se há algo que nos traz muita convicção e certeza do nosso ministério, da nossa caminhada, do nosso chamado, é poder ver as famílias entrando na rota do reino. Porque, amados, existem muitos cristãos que estão na rota da religião. Só que a religião, ela não muda e não transforma. Por isso, nesta noite, eu quero lhe convidar a você a entrar na rota do reino. Amém? Então, aqui está a pastora Débora do meu lado, obviamente não somente numa noite como essa, mas todas as noites, né, durante 17 anos, amados, né? Durante 17 anos, essa mulher está ao meu lado, e fora os outros anos, né, que nós trabalhamos desde bem jovens na obra de Deus, nos respeitando e vivendo todos os princípios que um relacionamento requer, que é compromisso, né, noivado, casamento, né? Então, requer tudo isso. E hoje, né, nós iremos poder falar um pouco mais sobre isso. Estamos aqui
com a Grace. Essa é uma filha espiritual que ela tem dado resultados, né? Nós temos visto o quanto ela tem crescido na escola de fundamento. Para quem não conhece ela, é só você estar conectado à nossa escola de fundamento, porque lá você vai ver ela ministrando e falando de muitas coisas interessantes. Então, neste momento nós iremos poder ouvir e compartilhar daquilo que Deus tem colocado no coração dela, tá certo? E fique até o final, porque com certeza isso será muito tremendo para a sua vida. Amém, amado? Amém? Coisa boa estar aqui reunidos, amém? Então é gratificante todos nós estarmos aqui nessa reunião de casais para aprender muito. E falar de casamento é falar de Deus, amém? E hoje eu quero falar um assunto muito bom, que é sobre namoro, tá? Namoro, isso, justamente. Namoro, relação sexual fora do casamento, é pecado de fornicação. E eu quero falar para vocês que o namoro vem de uma palavra em espanhol, que fala enamorar. E tem um significado que já foi quase banido do nosso dicionário, que significa fazer amor. Então, eu vou ficar com esse significado, fazer amor. Queridos, o namoro é um direito de quem é casado, amém? Então, só namora quem é casado. E se você está namorando e não tem uma aliança perante Deus e perante aos homens, você está violando aí um princípio de Deus, que é o namoro. Então, se você está namorando, você está fora do princípio de Deus. E é bom, né, que todos nós estejamos diante de Deus de forma legal, de forma santa. Amém? E a fornicação, ela vem de uma palavra do grego, porneia, que significa vários significados, mas eu quero usar apenas um nessa noite, queridos, que é matrimônio ilícito, imoralidade sexual também e sexo ilícito. Então, se você está namorando com alguém fora do casamento, você está contraindo um matrimônio ilícito. Você está praticando imoralidade sexual. Porque o sexo, amado, não é uma coisa qualquer, não é verdade? Não é algo irracional como fazem os animais, né? Como fazem os animais na rua, que procura ali rapidinho o cachorro, né? Vocês veem que o cachorro faz isso. Fica na rua e aí encontra uma cadela e rapidinho pratica ali. Não é isso. O sexo é algo que envolve Deus, envolve o corpo de alguém, envolve a mente, envolve a alma. Então não é algo banal. Isso tem sido muito, tem banalizado muito aí fora o sexo. E o sexo foi constituído por Deus. E o sexo é bom, não é verdade? É algo muito maravilhoso. É fazer amor com alguém que você ama e que Deus abençoou. Então, querido, se você está aí 20, 30, 40 anos com alguém e não legalizou isso, você está praticando a fornicação. A fornicação. O solteiro também. O solteiro acha que ficar é algo mais natural, porque eu tenho que fazer o test drive, porque talvez aquela pessoa não vou gostar dela futuramente, eu tenho que conhecer primeiro. É um engano seu, porque o sexo não é só casamento. Casamento é algo muito mais abrangente, é vida financeira, é vida espiritual. E se você quer conhecer alguém, então comece a conhecer a vida espiritual dessa pessoa, amém? Você tem que conhecer também se essa pessoa é uma boa administradora das suas finanças. Como aquela pessoa administra? Então, se você quer casar, quem está solteiro, precisa conhecer essas áreas, porque o sexo, querido, é uma das áreas tão pequenas diante do casamento. E muitas vezes o solteiro só foca nesse momento, né? Nessa questão do sexo. E também tem os viúvos também, né? Ah, já casei, não quero casar mais, porque casamento é chato. Deus está te dando uma oportunidade para você mudar. É você que tem que mudar. Amém? Você precisa ter uma mente transformada. Você já teve uma experiência e você precisa se livrar de tantos traumas.
E aí você não pode ficar pegando um, pegando o outro, pegando outra. Não, você tem que ter uma postura santa diante de Deus. E você que está aqui também, que já foi casado, está divorciado, também você precisa também buscar em Deus uma transformação de mente na sua vida. Você precisa se livrar desse tipo de coisa, porque a fornicação, queridos, ela é como um câncer, ela vai espalhando, e na sociedade aí fora isso é normal, isso é algo banal, as pessoas fazerem sexo sem compromisso. O primeiro compromisso que eu digo para os solteiros, os divorciados e os que estão aqui já casados, né? Eles precisam ter primeiramente o compromisso com Deus. Você quer encontrar uma pessoa certa para você? Você precisa ter compromisso com Deus, porque é Deus que vai ali te abençoar no teu relacionamento. Amém? Então, esse fato de imoralidade sexual já vinha acontecendo há muito tempo. Lá em 1 Coríntios 5:1, Paulo relata uma situação dentro do corpo, dentro da igreja. Uma pessoa, um rapaz não respeitava nem o seu próprio pai, porque estava tendo relação sexual com a sua madrasta. Então é algo que precisamos arrancar dentro do corpo de Cristo. Se você está há tanto tempo se dizendo cristão, e não oficializa a tua relação com a tua esposa, você está praticando um pecado de fornicação. E o fornicador também era um instrumento, um local onde muitas prostitutas ficavam ali para manter relação sexual. E quando você não oficializa a tua relação com a tua esposa, tu está dizendo para ela e para a sociedade que ela está à disposição para outro homem. Então você precisa hoje, homem, sair desse lugar, tendo em mente, convencido, que você precisa oficializar a tua relação, que você precisa casar, que você precisa construir o teu casamento, os teus filhos, debaixo de uma aliança muito tremenda, que é diante de Deus. Amém? Então você vai sair daqui com isso. Eu acredito que vai ter muitos pedidos de casamentos. E nós estamos aqui para orientar todos vocês em relação a isso, porque Deus é família, amém? E todos da sua casa precisam estar debaixo dessa bênção, debaixo dessa aliança, né? Tem pessoas que estão mais de 20 anos e não querem casar e dizem, né? Não, mas Adão e Eva não casaram. Meu Deus amado, quem fez o casamento de Adão e Eva foi Deus. Deus, o sumo sacerdote, Ele criou, Ele ensinou, Ele orientou todo aquele casal, debaixo ali de uma bênção poderosa. E Ele ensinou, não é verdade? Vai se unir, o homem e mulher, eles vão ser uma só carne. Uma só carne. Então já tem estudos aí que fala que a mulher que tem vários relacionamentos sexuais, de fornicação, o homem também, o DNA daquele homem vai ficando no organismo da pessoa. E, amados, quantas marcas de fornicação a mulher tem no corpo? Porque você, homem, não tem a responsabilidade de ser o cabeça da sua esposa. Está tanto tempo com ela e você deixa uma marca tão grande do pecado na vida dela. Então, nessa noite, nós vamos nos aliançar com Deus, primeiramente, e você vai sair daqui com isso, amém? E lá em 1 Tessalonicenses 4, Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, já o instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois conhece os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual ou da fornicação. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Amém? E quando você casa, ou quando você espera no compromisso com Deus, você está tendo uma atitude honrosa, tanto com o seu corpo, quanto ao corpo da sua parceira, que você já está aí bastante tempo com ela. Amém? Então, que essa palavra venha muito ficar na mente de vocês e que possamos praticar, amém? Porque isso é honroso, isso é santidade diante do Senhor.
Amém, amados? Isso é uma excelente instrução. E relacionamento conjugal é uma arte que todos que estão debaixo de princípio precisa aprender a desenvolver e a viver de maneira digna, amém? E nós estamos aqui essa noite para poder edificar a vida, a sua casa, a sua família, seu casamento, você também que nos assiste. Nós precisamos gerar uma mentalidade que família forte somente debaixo dos princípios do Senhor. E todos nós estamos aqui para isso essa noite, para poder nos alinhar a esse princípio, amém? Amados, a Graça abordou esse tema muito relevante, muito mesmo. E eu quero abordar também um tema muito relevante que vale a pena ser dito e falado. E não somente falado, mas que os casais que estão aqui essa noite, os casais que irão nos assistir, possam colocar no coração, amém? Nós iremos falar sobre violência, agressividade no relacionamento conjugal. Amados, essa é uma prática que iniciou lá em Gênesis, com a descendência de Caim. A palavra do Senhor nos mostra em Gênesis 4, do versículo 23 ao 24, nós vemos que a descendência de Caim estabeleceu uma cultura na terra. E essa cultura, ela é perpetuada até hoje nos nossos dias, através de práticas que Deus não autorizou, através de comportamentos que são agressivos, são abusivos e está totalmente fora ao princípio do que Deus determinou para a família. Então nós precisamos entender, amados, que esse comportamento, essas práticas não cabem para os cristãos e nem para as famílias que elas confessam, elas carregam o nome do Senhor. Amém? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, Gênesis 4, 23 ao 24. Você vê uma cultura estabelecida por um homem chamado Lameque. E Lameque, ele vem dessa descendência de Caim, que estabeleceu uma cultura maligna, maldita sobre a terra. E essa cultura, nós, os filhos de Deus, não podemos de maneira nenhuma seguir perpetuando. Porque eu quero dizer para você que Deus não abençoa, Deus não estabeleceu essa cultura. Essa cultura, ela é opositora à proposta da família que Deus instituiu na terra, amém? Então você abre a sua Bíblia e olha só, quero ler com você para te mostrar como essas práticas ainda vingam nos dias de hoje, mas nós temos o dever de abortá-las do nosso relacionamento conjugal. Gênesis 4, do 23 ao 24. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zila, ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes será tomada a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Amados, eu quero abordar, e eu quero convidar você a compreender como essa cultura que Lameque estabeleceu na terra, ela é perpetuada até o dia de hoje. Você vê que esse homem, primeiro, ele estava fora do princípio, porque ele tinha 2 mulheres. E Deus não estabeleceu a cultura para o homem viver com 2 mulheres. Primeiro, Deus instituiu o homem e a mulher para que eles pudessem ser uma só carne. Para que o homem e a mulher vivessem juntos e a partir de então, debaixo da bênção de Deus, poder instituir uma família. Amém? Então você vê que Lameque, ele já começou com 2 mulheres. E existe, amados, uma lei na nossa nação brasileira que condena a bigamia, ok? A bigamia, ela é o relacionamento de uma pessoa casada, que ela não é divorciada, e ela contrai um outro casamento, ok? Então isso eu quero deixar bem claro, que dentro da lei de Deus, Deus não aprova,
e nem na nossa Constituição aqui na nossa nação do Brasil. Se você é casado e você contrai casamento com uma outra pessoa, você está cometendo um crime, ok? E esse crime, ele tem ali uma imputação de uma condenação judicial, ok? Lembrando também que a bigamia, ela é um crime, e a poligamia, amados, está no âmbito do homem poder se relacionar com mais de uma mulher, e também a mulher poder se relacionar com mais de um homem, certo? Então, nós podemos perceber que a poligamia, ela também é pecado e não tem a bênção do Senhor. Ok, amados? Então, para deixar bem claro, nós vemos que Lameque, ele tinha essa cultura de se relacionar com duas mulheres. E Lameque, amados, ele tinha um comportamento agressivo. Diga assim, agressivo. Hoje em dia nós não vemos tão somente homens agressivos. Nós não vemos tão somente homens agressivos, mas nós podemos perceber também mulheres agressivas, ok? E essa agressividade, ela vinha de um comportamento, de uma natureza, de uma maneira de viver que estava desassociada de Deus. Então, nós precisamos entender que essa agressividade, ela é estabelecida através de uma cultura, ela é estabelecida através de registros. Essa agressividade, ela é estabelecida através de marcas, de situações do casal mal resolvido. E você vê, amados, que Lameque, ele era impositor de um comportamento agressivo a essas mulheres. Você vê que Lameque, ele simplesmente reunia as mulheres dele e falava assim, olha, eu matei um porque me feriu. E matei o outro porque me pisou. Ou seja, o que vocês querem? Vocês querem morrer também? Porque se vocês perturbarem, se vocês trouxerem qualquer situação fora, então eu tenho aqui a oferecer para vocês a agressão e, por consequência, a morte. E você vê, amados, que essa cultura, ela é estabelecida até os dias de hoje. E eu quero abrir um parêntese porque os casais cristãos, eles têm ali a bênção de Deus para sair dessa rota. Posso ouvir amém? Tem a bênção de Deus para sair dessa rota através da instrução, do ensino e da direção da palavra. Certo, amados? Mas, quando esse casal cristão, ele não quer se adequar ao princípio, à palavra e à direção, então cabe a este a sujeição da lei natural. E a lei natural para essa causa se chama Maria da Penha. Ok, amados? Então, deixar muito claro esse parêntese. Porque hoje os casais cristãos, eles não precisam estar sujeitos a essa cultura que ela é totalmente agressiva, ela é totalmente destruidora dos relacionamentos. Amados, porque um casal que vive sob a ameaça do outro, ou seja, existem homens agressivos, mas também eu quero dizer que existem mulheres agressivas, mas nós sabemos muito bem que a possibilidade, o resultado da agressão, ela sempre vai ser mais impositiva para a mulher. Até porque o homem, ele tem ali força, ele tem o braço forte, e você vê, amados, que a mulher, ela sempre ficou sujeita a esse comportamento, a essa realidade de homens abusivos, ok? Mas também eu quero dizer que se você é uma mulher abusiva, você também deve estar enquadrada ao princípio e também às leis humanas. Porque todo aquele que não se sujeita à lei de Deus, precisa vir uma lei que ele conhece, que é natural e humana, para que ele possa estar ali contido. Ok, amados? Então eu quero abrir, aliás, e fechar esse parêntese, não é? Para que todos nós possamos entender. Amados, a agressão, ela também não é somente física.
muitos casais, e também faz parte da cultura de Lameque, oprimia através da palavra, através de um abuso, através de uma agressão psicológica. E hoje em dia nós vemos essa realidade no meio da igreja, nós vemos essa realidade no meio dos filhos de Deus, mas nós queremos deixar muito claro que Deus não abençoa esse comportamento. Se de repente você tem esse problema, você precisa orar para que Deus te liberte desse comportamento agressor, abusivo, porque você não tem a bênção de Deus para seguir sendo essa pessoa. Posso ouvir amém? Aleluia? Então, amados, você vê que Lameque, ele era opressor, ele gerava sujeição, opressão. E nenhuma mulher gosta de viver, ou tem alegria, ou tem paz, ou produz debaixo de um comando agressor, debaixo de um comando que oprime, que é opositor. Amados, Deus criou o casal para que eles pudessem ser uma só carne. Deus criou o casal, ou Deus criou o homem para que eles se tornassem esse protetor da sua esposa, para que ele se tornasse um protetor e direcionador da sua esposa. Não para que esse homem possa oprimir, sujeitar e, consequentemente, gerar muita destruição. Amém? Então, nós precisamos ter essa consciência, porque comportamentos abusivos não cabem nos relacionamentos benditos. Comportamentos abusivos não cabem naquilo que Deus deseja gerar para a sua família. E você vê, amados, que esse comportamento abusivo que é gerado no relacionamento conjugal, você vai ver esse reflexo muito claro na vida dos filhos. Você vê crianças histéricas, crianças abusivas, crianças agressoras. É exatamente o fruto daquilo que é gerado na vida dessa criança. Ok? Então, esse comportamento ele não destrói somente o relacionamento, como ele também destrói uma outra geração. Você vê Lameque aqui muito claramente se utilizando dessa palavra dura, dessa opressão, gerando uma impressão de medo. E, amados, hoje os homens, eu quero falar os homens, amém? Você homem, você tem que ter cuidado quando você der um comando, para que você seja claro, direcionador, sucinto, objetivo e não agressor. Porque a sua família pode até te obedecer, porque você ali está retratando, você está emitindo uma voz de medo, de agressividade. E a sua família pode acatar o teu comando por medo. E eu pergunto, existe a bênção de Deus nisso? Claro que não. Deus criou o homem e a mulher para que todos possam viver em harmonia, cada um na sua posição. Porque no reino de Deus existe posição do homem, existe a posição do homem e é dele, existe a posição da mulher e é dela, e existe a posição dos filhos que ali irão crescer debaixo de uma bênção. Amém? Então eu quero deixar para vocês isso, amados. E um outro comportamento também para nós finalizarmos esse ponto. Lameque era extremamente vingativo. Você vê que a agressividade, ela vem de um comportamento, de uma natureza, de rancores guardados, de registros guardados. E quando dispositivos são acionados, então a violência nasce. Mas essa violência, ela não pode seguir perpetuando o seu curso, que é de destruição. Ok? Porque todo comportamento agressivo vai gerar marcas, vai gerar impressão e, consequentemente, vai gerar muita destruição. Precisamos voltar para a origem, trazer o nosso relacionamento para Deus, deixar Deus curar os registros, as marcas, tudo aquilo que gerou morte, para que então a restauração do reino de Deus
possa acontecer na sua vida e na sua família. Amém? Que você fique com essa pequena palavra e nós iremos seguir, porque Deus tem muito a nos entregar. Amém. Oi. Amém. Amém. Oi. Amados, não terminou, tá certo? Mas vamos fazer algo. Vamos louvar ao Senhor, para que essas duas direções, essas duas palavras tão, talvez, forte, que veio sobre você, talvez você identifique alguma dessas características na sua vida. Então eu queria que nesse momento você baixasse sua cabeça e pedisse para que Deus te libertasse de todo esse mal, de todo esse caos. Você já ouviu dizer que a gente só dá aquilo que nós temos recebido? Talvez você recebeu isso e é a única coisa que você tem para dar para a sua família. Quantas mulheres são abusivas, quantos homens são abusivos e que roubam o direito do seu cônjuge. Então nessa noite você vai pedir para que Deus possa libertar a sua mente desse cativeiro, e esse espírito maligno não tenha mais poder, não tenha mais domínio sobre as tuas emoções. Enquanto o louvor toca, eu quero que você esteja orando, e já vamos dar continuidade a essa segunda etapa, que com certeza Deus vai continuar falando. Todos os olhos verão que somos famílias de reino. Todos os ouvidos ouvirão que somos famílias de reino. Famílias com cultura de reino, famílias com mentalidade de governo, famílias com cultura de reino, famílias com mentalidade de governo. Vou governar, eu vou reinar, minha família bendita será. Vou governar, eu vou reinar, minha família bendita será. Aleluia. Declare isso. É isso que você precisa. É dessa força que você precisa para vencer, para contrapor todo levante do inimigo, todo levante do inimigo contra o seu casamento. É disso que você precisa. Você não tem que utilizar essa força para oprimir. Você não tem que utilizar essa força para denegrir, para machucar, para ferir em palavras essa pessoa ao qual Deus tem colocado a teu lado, essa pessoa que tem uma aliança contigo perante o Senhor, essa pessoa que te ajuda no dia a dia, que cuida dos teus filhos. Então a tua força, homem, a tua força, esposa, é para que vocês sejam um
um casal de reino, um casal de governo. Aleluia! Amém? Então, um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! E nesse momento nós vamos receber uma filha muito querida, especial, a pastora Erilene, que na verdade é a pessoa que tem encabeçado este momento, este evento, esta reunião aqui nesse lugar. E eu creio que a unidade de espírito, ela fala sobre isso, porque assim como nós vimos no nosso pastor lá atrás, e falamos assim, não, eu quero ser essa ferramenta para abençoar muitos casais. E é essa a intenção, de Deus poder ver a boa semente sendo multiplicada, assim como nós recebemos a semente para ser ferramenta de cura para muitos casais. Aqueles filhos também que têm essa sensibilidade espiritual irá tomar isso e toma isso. E ela tem sido essa pessoa, né? Então, tem se dedicado juntamente com o seu esposo, Max, e os demais irmãos aqui, para organizar este momento. Mas é exatamente isso. Alguém precisa se levantar para que Deus possa anunciar as boas novas sobre as famílias, sobre os casamentos. Amém? Então, poder sentar neste momento. Vamos estar aqui com a pastora. Amém, amados, Pai e Justiça do Reino. Boa noite. Hoje eu quero compartilhar com vocês um tema muito precioso, né? Vimos aí dois temas muitas vezes é libertador, alguns podem se sentir constrangido. Mas ontem me fizeram uma pergunta e eu fui para casa porque essa pergunta, amada, eu fiz há muitos anos atrás. Como eu posso honrar meu casamento? Como eu posso honrar a Deus? Amém? Então hoje eu quero trabalhar nesse tema. O relacionamento com Deus gera honra no matrimônio. Amém? Se percorremos caminho errado, e eu fui uma pessoa que fora de Deus, vivi em pecado, vivi em muitas situações de embaraço, muitas situações de desonra. Eu achava que construir na minha família estava em mim, estava no meu amor próprio, estava na minha condição natural. Mas eu quero dizer para você que construir um casamento, e casamento vem de Deus, é um ministério de Deus, é uma instituição preciosa do Senhor. Nós só podemos e conseguiremos construir esta aliança, este matrimônio no Senhor. Amém? Então, amados, não podemos. Amém? Se existe atrito no casamento, se existe desconfiança, se existe desonra, se existe questões de pendência, precisamos converter. Precisamos nos converter a Deus. Precisamos gerar relacionamento com Deus. Amém? E a palavra hoje que eu trago, quero compartilhar com vocês, está lá em 1 Samuel. Uma mulher que tem papel, uma mulher que tem destino, uma mulher, entendeu? Que é a figura da igreja, amado, amém? Que tem um potencial de frutificar e de multiplicar. De repente ela se encontra estéril, ela se encontra limitada, ela se encontra cheio de vergonha. Sabe por quê, amados? Porque ela queria fazer deste papel algo natural, na capacidade e na força dela. E ela só conseguiu restaurar, amado, verdadeiramente, ser uma esposa, honrar o casamento, honrar o matrimônio, quando ela entendeu que somente aquele que criou o matrimônio, somente aquele que criou ela, poderia liberar a vida dela em Deus. Então, amado, podemos ver que nós estamos falando de quem? De Ana, amém? Que era casada, que tinha um marido. Eles tinham uma situação financeira muito boa, mas o que a detinha? Por que ela vivia triste? Porque ela queria que a falta, a necessidade dela pudesse ser suprida de quem? Do cônjuge. Olha para a pessoa do seu lado e diga: a minha necessidade espiritual, divina, somente Deus pode fazer acontecer. Amém, amado? Então, essa
mulher, amado, podemos ver que quando foi que ela conseguiu gerar nela a identidade? Ela conseguiu gerar nela o potencial de Deus? Quando ela cansou. Diga, quando ela cansou. Quando ela lutou com todas as forças dela. Quando ela não tinha mais, amado, recurso para ela lutar. Foi que ela disse, não. E a palavra é bem clara, ela subia todos os dias ao monte. Todos os dias ela procura. Ela subia buscando a Deus. Mas, amado, sabe o que acontecia? Ela não estava vivendo o princípio. O coração dela não estava em Deus. Talvez ela entregou 10% da vida dela. Talvez ela entregou 30%. Talvez ela só tinha entregado 60%. Mas sabe quanto Deus vai poder operar na vida de um casal quando esse casal se entrega 100% a Deus? Amém? A minha busca em Deus não depende do meu cônjuge. Declare bem alto, a minha vida em Deus. A minha busca em Deus não depende do meu cônjuge. Amém, amados? Então, qual o sucesso, amado, de honrar o matrimônio? Eu entender que a fonte desse matrimônio é Deus. Então, meu relacionamento precisa crescer, eu preciso buscar, eu preciso ser comprometida. Eu preciso me aliançar a Deus. Eu preciso buscar ouvir. Eu preciso buscar compreender, entendeu? Eu preciso estar andado, aliançado com Deus em todas as áreas da minha vida. Amém? Restaurar um casamento, amado, requer a gente fazer uma rota que nós não conhecemos. Amém? Amém? Diga, eu preciso conhecer a rota da restauração. Amém, amado? Se nós não conseguirmos, eu quero dar uma boa notícia para você. Se você ainda não conseguiu fazer essa rota que você não conhece, eu quero dizer para você que você tem uma grande capacidade de conseguir. Sabe por quê? Porque Adão e Eva conheciam. Eles transgrediram, mas eles nunca conseguiram fazer o retorno, a rota de volta para Deus. Sabe por quê? Porque eles conheciam o quanto era precioso a Deus. E o preço que ele precisava pagar, amado, o preço que eles pagaram foi tão alto, tão grande a dor. E o preço de ficar distante de Deus, que quanto mais eles lutavam para ficar próximo, mais distante eles estavam. Então não lute, o seu inimigo não é Deus, o seu inimigo não é o cônjuge, o seu inimigo é um gigante que está dentro de você, que você justifica na incapacidade de buscar. Você justifica na capacidade de se aplicar a Deus. Você justifica na incapacidade do seu potencial. Amém? Então nós somos pessoas que Deus tem um potencial precioso para nós. E o que falta? Diga, buscar. Dedicar, ter relacionamento com Deus. E qual é o primeiro relacionamento de um homem pode ter com Deus? Ele tem que ouvir. Ele tem que reconhecer a voz do seu Deus. Ele tem que reconhecer no Espírito. Ele precisa se abrir. Lá em Isaías 58, 10, a palavra disse, dilatai a sua alma para que você experimente coisas grandes do Senhor. Amém? Então nós precisamos abrir mão da nossa alma, da alma doente, da alma que justifica, da alma preguiçosa, da alma que busca justificativa e culpa no outro para o meu crescimento. Amém? Então nós precisamos ser um casal. Nós precisamos ser família. E nós precisamos nos levantar como um guerreiro do Senhor, como uma família preciosa. Precisamos olhar a nossa aliança como algo precioso para o Senhor. Porque essa aliança diz que eu casei, que eu jurei um amor em Deus, que eu jurei uma aliança de conviver em Deus, que eu jurei perante a Deus que eu honraria. Então, se eu preciso honrar, eu preciso ir aonde é a fonte da honra, que é Deus. Deus honrou o casamento. Deus disse, o homem sejam o homem e a mulher sejam um só. Sejam um só.
Mas eu quero dizer que a gente só consegue ser uma só carne em Deus. Só em Deus. Às vezes nós queremos fazer na força do nosso cansaço, na força do nosso braço. Queremos culpar, queremos encontrar erro um no outro. Mas eu quero dizer para vocês, é em Deus. É na honra em Deus. É na busca em Deus. Eu não vou honrar Ele se Ele errou comigo. Eu vou honrar Ele porque assim a palavra diz que eu preciso honrá-lo. Amém? Fazer da palavra, amado, a espada. Fazer da palavra sua vida. Fazer da palavra ser eficaz. Ser a tua capacidade de trazer restauração. Amém? Então, precisamos ser mais comprometidos com esta palavra. Amém? Quando foi que Ana restaurou, honrou o casamento dela? Qual a vergonha que ela passava? É porque a mulher tem que dar frutos, mulher tem que dar filhos, mulher tem que frutificar. E de repente ela se encontrou. Isso, amado, Ana é uma mulher, mas eu quero dizer que tem muitos homens também que não conseguem frutificar no seu casamento. Por quê? Porque você, homem, não consegue frutificar no seu casamento? Por falta de dedicação num relacionamento com Deus. Um relacionamento sério. Um relacionamento tete a tete com Deus. Um relacionamento de submissão. Um relacionamento de sujeição. Homens querem a sujeição da mulher. No autoritarismo, na agressividade. Mas busque usar buscar na sua mulher sujeição em Deus. Ela vai ser a flor mais cheirosa da tua casa. Ela vai ser o braço mais aconchegante para te receber. Não importa se você vem sujo, suado, se você vem cansado. Mas porque você busca a autoridade de Deus, a sujeição em Deus, você vai encontrar uma coroa de honra. Amém? A coroa de honra é o que nós buscamos, não é verdade? Quantos homens buscam uma coroa de honra? Essa é a sua esposa. Amém, amados? Então, eu quero deixar essa direção para você, porque Deus deve ser tudo na nossa vida. Foi Deus que restaurou a minha vida. Eu tive que restaurar o meu relacionamento com Deus, para poder eu dizer, eu estou apta, eu estou capacitada a trazer restauração para a minha família. Amém? Restaura a sua comunhão com Deus. Seja uma pessoa perseverante em oração. Seja uma pessoa perseverante em jejum. Seja uma pessoa praticante de princípios todos os dias. E Deus operará grandiosamente, extraordinariamente na sua vida. Amém, amados? Paz e justiça do reino. Aleluia! Que tremendo! Glória a Deus, que tremendo, que palavra muito poderosa. Na verdade, todas essas chaves, dicas, é para acrescentar, amados, a nossa vida, o nosso caráter, nosso relacionamento, primeiramente com Deus. Se você pegar isso que foi dito já nesta noite e conseguir praticar 30% disso, você já se tornará um homem exitoso. E o êxito de um homem não começa no trabalho. O êxito de um homem não começa na empresa, numa faculdade. O êxito de um homem começa dentro de casa. Dentro de casa, na família, né? Se você conseguir ter esses 30% ou começar a praticar 30% disso em casa, com toda certeza, você será um homem muito abençoado nessa terra. Amém? Amém, queridos? Então, me resta colocar a cereja do bolo. Me resta colocar a cereja do bolo. Primeiramente, novamente, eu quero agradecer a todos que organizam isso, né? A todos aqueles que nos assistem nesse momento e que irão nos assistir adiante. Eu quero lhe pedir algo. É extremamente importante você saber que assim como você necessita de uma restauração, de uma ativação, de um milagre, de uma restituição no seu casamento, muitas outras pessoas precisam. Eu queria que neste momento
você pegasse o seu celular e compartilhasse esse link para uma pessoa, para os seus grupos. Os coordenadores que estão aqui, eu queria pedir que você colocasse essa ministração agora, nesse momento, nas suas páginas. Amém? Enquanto eu me conecto aqui com aquilo que Deus precisa, estamos transmitindo diretamente da página do Ministério Apostólico e Profético, semeando a palavra do reino. Amados, talvez você ouviu essas ministrações, talvez você entrou, saiu, porque ouviu algo muito ofensivo para você. Mas eu quero te dizer, para você que é cristão, primeiramente eu quero falar a você que é cristão, tá certo? Você que é cristão, você precisa entender que uma verdade, ela deve trazer alegria ao teu espírito. Eu penso que o cristão, ele deve ter alegria no espírito, né? Quando ouve uma verdade. Até mesmo Oi, maravilha. Agora, queridos, né? Então, vamos lá. Você que é cristão, continuando, você que é cristão, você deveria se sentir muito feliz em ouvir esta verdade. Até pelo fato de todo cristão, ele amar a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, amados. Então, nós precisamos compreender que toda a verdade que vem, ainda que seja um desafio para nós, no momento em que recebemos, mas ela vem para trazer alegria. No momento, talvez você se sinta constrangido, é ou não é? Talvez um dia você já agiu com violência na sua casa, com a sua esposa, no seu casamento, e isso lhe foi muito ruim. Talvez você carrega isso. Mas eu quero te dizer que nesta noite você precisa deixar isso, você não precisa carregar isso. Agora, se você tem essa prática, e você frequenta um local de reunião, você urgentemente precisa rever os seus conceitos cristãos. Você precisa rever. Porque, amados, isso não pode caminhar com você. Você não pode deixar que isso caminhe com você. Porque isso, toda essa agressividade, toda essa crueldade, vai trabalhar para que você deixe a Deus. Então, você não pode deixar isso caminhar com você. Se você deixar isso caminhar com você, isso vai lhe obrigar a deixar a sua fé. E outra coisa, e destruir a sua família. Porque senão, Satanás veio, amados, para matar, roubar e destruir. Então nós precisamos estar muito atentos para isso. E não somente, amados, para os homens, mas para as mulheres. A palavra diz que tem mulheres que alguns homens preferem dormir no quintal, em outro lugar, do que na cama com esta pessoa. Porque essa mulher é uma mulher que se torna uma pessoa perturbadora. Então, diante disso, nós precisamos crescer. E como eu tenho falado, que de fato o casamento é algo primordial para Deus. Por quê? Porque em cima deste desenho, em cima deste projeto chamado família, é onde Deus vai utilizar, amados, muitas ferramentas para que o propósito dele se cumpra na terra. Nós precisamos entender que o casamento não está desassociado do propósito de Deus. Compreendendo desta forma que o casamento ele se dá por um propósito, que o casamento se dá, amados, por uma projeção de Deus, nós precisamos entender as cláusulas ao qual Deus coloca este casamento. Então, se nós falarmos de casamento, nós precisamos entender isso, porque existe também, e nessas duas últimas décadas, surgiram ou manifestou-se muitas formas, muitos modelos de relacionamentos, tentando tirar, amados, tirar o casamento do foco. Por quê? Se não houver o casamento, como é que Deus ele vai estabelecer o propósito dele? Como é que Deus vai trabalhar com as famílias e com aquilo que ele entregou ao patriarca Abraão,
que concerne a nós. Uma promessa que está ligada literalmente à nossa atualidade, à nossa vida, à nossa casa neste tempo. Então, se Satanás conseguir descredibilizar o casamento, se ele conseguir descredibilizar, amados, esse projeto de Deus, então o inimigo vem endossando outros modelos. E que talvez você, do outro lado, viva esse outro modelo de relacionamento e você diz que isso é um casamento. Eu quero te dizer que isso não é um casamento. A Bíblia diz que isso não é um casamento. Então, o casamento é um projeto de Deus. Então, você estar junto, morar junto. Quais são as outras formas de relacionamento que existem? Amaziados, né? Existem tantas outras aí, né? E existe também, agora homem com homem, mulher com mulher, e tantas coisas. Talvez você viva desta maneira porque uma estrutura foi estabelecida dentro de você. E talvez você tenha resistência de um compromisso no casamento. Por quê? Porque você viu seus pais. E talvez os seus pais não foram bons modelos de casal. E talvez você viu os seus pais que eram cristãos e sendo as piores criaturas. Talvez gerou tanto vergonha para você o tipo de relacionamento ou casamento que eles levavam, mesmo sendo cristãos. Mas por quê? Porque, amados, você não pode hoje manter uma justificativa por pessoas que não tiveram entendimento que o casamento é uma ferramenta dentro do propósito eterno de Deus. Você não pode. Você não pode mais sustentar um argumento dentro de você por traumas. Talvez sua mãe traiu seu pai traiu a sua mãe, e aí teve que carregar um relacionamento meio que fingido, amargurado, e hoje você não quer casar. Por quê? Porque não estando casado, obviamente você fica livre para qualquer episódio você se livrar disto, deste tal casamento que não é casamento, mesmo você tendo uma penca de filhos, mesmo você tendo 5, 6, 7 filhos, você sabe que não estando casado, ainda que você finja que tem um compromisso com a pessoa, mas você sabe que é muito mais fácil sair de uma situação que não dá certo, porque se começa errado, com certeza vai terminar errado. Então hoje é a noite, amados, de começar o certo. Hoje é a noite de você dar um passo, e isso começa aqui dentro, resolvendo algumas questões dentro de você, resolvendo algumas questões aqui. E você não é essa pessoa culpada, porque você só carrega os traumas, você só carrega as dúvidas, você só carrega a bagagem dos seus pais. Então, você quer entrar em um relacionamento dizendo que está casado, mas você não está casado. E então, nós nesta noite estamos desmascarando o inimigo, porque ele sabe que se você não entrar no casamento, na aliança, ele sabe que Deus não pode operar com a bênção dele, de Abraão, sobre a sua vida. E isso é inquestionável. Mas você pode dizer, mas eu me sinto abençoado. Não, você, entendeu? Uma coisa é ter bênçãos de uma maneira e outra coisa é viver legitimamente ela. Eu já expliquei o que é uma bênção legítima. O que é uma bênção legítima. Porque você pode dizer, eu me sinto abençoado, mas no dia seguinte você está numa guerra, no dia seguinte você está numa crise financeira, no dia seguinte você está com o pensamento de se separar, no dia seguinte você está transtornado no casamento. Você entende? Então você tem uma bênção, mas depois no dia seguinte você está totalmente transtornado, com dúvidas, se você quer permanecer neste relacionamento que você insiste em dizer que é casamento, mas não é casamento. Então, amados, avançando nisso, nós precisamos compreender algumas coisas. E a gente começa no princípio, porque Deus, ele fala no princípio,
E quando Deus fala no princípio, obviamente que ele não vai deixar de falar no dia de hoje, no tempo do fim. Porque aquilo que ele disse no início tem tudo a ver com este tempo. Amém? Então, está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2, eu vou me reter a esse versículo 24 somente. Mas é muito tremendo os versículos anteriores em relação a isso, né? Posso até dar uma abordada muito rápida. Você vê que quando Deus cria essa pessoa, a mulher, amados, ele tira um elemento de dentro do homem. Então, obviamente, que quando se fala em unir duas pessoas, olha só, a Bíblia, no seu original, na língua mais original, amados, esse texto, ele tem duas palavras profundas, ok? Eu não sei como está na sua Bíblia, no versículo 24. Por isso, o homem deixará o seu pai, deixará a sua... Você vê que o primeiro comando é de uma pessoa... Olha só, Deus está direcionando uma pessoa a deixar papai e mamãe, correto? E a estrutura da família começa como? Papai e mamãe. Então, aquele homem, ele está saindo de uma estrutura sólida, consolidada. Ele está saindo de um lugar onde ele tem pai e mãe, correto? E se ele tem pai e mãe, ele tem instrução de um homem, de um pai, de um provedor, ele tem instrução de uma mãe, de honra, de ser uma pessoa educada, uma pessoa respeitosa. Então, esta pessoa que deixa papai e mamãe tem uma certa estrutura. Tem uma certa estrutura. Tá certo? Então, nós estamos mostrando o que a Bíblia fala de casamento. Amados, só que a realidade hoje não é essa. Muitos de nós não viemos de uma estrutura onde saímos da casa de papai e mamãe. Talvez nós saímos da casa de um tio, porque nos jogaram para um tio criar a gente. De uma avó, de um avô que jogaram para criar a gente. Talvez você, como eu, saiu, entendeu, de várias situações, menos de papai e mamãe. Porque quando papai e mamãe deixaram de ser as figuras na minha vida, eu tinha lá pelos 5, 7 anos. Então, quando eu entrei no casamento, quando eu entrei nesta aliança, eu não tinha saído de uma estrutura sólida. Eu não tinha saído de uma estrutura correta. Então, eu não vim com entendimento do que é família, do que é casamento, do que é aliança. E isso conta muito. Nós precisamos entender que isso conta muito. Então, se você se aliançou, se você, enfim, está ali junto, e você também veio de uma situação assim, você precisa correr urgentemente para aquele que é o arquiteto do casamento. Senão, você viverá pior do que muitas pessoas que não conhecem a Deus. E isso será vergonha. Lembra aquela história? Papai e mamãe eram cristãos, mas o casamento deles era vergonhoso. Então você só vai repetir isso. E você tem que ter cuidado. Por isso, os amados que estão aqui nesta noite valorizaram este tempo. E olha que um evento desse não custa nada. Não é cobrado taxa, não é cobrado nada. Então você está valorizando isto. Você está valorizando conceitos, princípios, que é importantíssimo para você ser um casal de êxito. Um homem e uma mulher conquistador na vida. Não uma pessoa que está ali limitada literalmente a traumas. Você já parou para pensar que muitos casais, a vida deles é briga, 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 briga. Aí sai um dia para tomar um sorvete, mas depois é briga, 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 briga. Aí depois sai um dia para alguma coisa, é briga, 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 briga. Você não quer isto. Você não quer isso para a sua vida. Tá certo? Então, nós precisamos compreender isso. Então, quando Deus fala bem assim, deixará o homem, pai e mãe.
Então, se dar a uma aliança, se dar a um casamento, nós já precisamos estar com uma bagagem e uma estrutura de uma família. Nós saímos de uma família, iremos formar outra família. Você entende? Então, se você passou por isso, saiu de um lugar onde era só seu pai, a sua mãe, de repente faleceu um dos dois, e você não teve essa instrução, você precisa buscar um local, um ministro, um mentor, alguém para lhe ajudar a construir valores acerca de família. Acerca de família. Ok? E aí diz mais o seguinte, olha só. E irá se unir. Você não está lendo. E se você ler em qualquer edição de qualquer Bíblia aqui e do outro lado, se ajuntará, você precisa literalmente se livrar desta Bíblia, da edição errada. Estou dizendo da Bíblia em si, mas é da edição desta Bíblia. Porque a palavra não está dizendo se ajuntará. Porque casamento não é ajuntamento. Casamento não é ajuntamento. Casamento é união, unidade. Se apegará. Olha só, se apegará. Se na tua versão se ajuntará, então olha só. Pega aqui esse vídeo aqui. Pega aqui e eu pego isso aqui. Olha só. O que é se ajuntar? Eu carrego a minha bagagem, ela carrega a dela, e vamos juntar o quê? As nossas bagagens. Estamos juntando traumas, estamos juntando dúvidas, estamos juntando problemas, estamos ajuntando, amados, coisas que não vai ser bom para o casamento. Então o casamento não é um ajuntamento do que eu carrego aqui, do que ela carrega lá. Se na tua versão está escrito ajuntar-se-á a sua esposa, está errada essa edição. Tá certo? Eu não estou falando da Bíblia. É da tradução dela. Então, se tiver risca lá também, não precisa jogar fora. Não precisa, risca e colocar. Irá se unir. Ou irá se apegar. Tá certo? Então, amados, irá se unir a sua mulher. Unidade. Olha só. Unidade. E aí a gente entende o que é se tornar uma pessoa. Eu sempre falo isso. É possível eu estar no lugar físico aonde a pastora está nesse momento, nessa cadeira onde ela está? De maneira alguma, não. Porque duas pessoas não podem ocupar o mesmo espaço físico. Então, essa unidade que Deus fala exatamente daquilo que Ele criou para o casal viver. O problema é que os casais eles não conseguem chegar a este nível dessa unidade. Mas hoje você vai começar essa caminhada. E aí, qual é o teu desafio hoje? Qual é o seu desafio hoje no seu casamento? Se você é casado, tá? Seu desafio é entender essa unidade. Porque a unidade não é o que é teu, o que é meu. É aquilo que é único que Deus escreveu para nós dois. Aquilo que é único. Você sabia que existem coisas que somente vocês como casal, pode fazer acontecer na terra? E isso está na unidade, isso está no propósito. No entanto, o inimigo ele vai colocar várias coisas para você nunca entender, compreender ou viver e estabelecer o propósito eterno de Deus. Agora é claro, nós precisamos entender que estamos falando de casamento. Enquanto nós não entendermos o que é casamento, nós estaremos sempre numa rota justificando. Estará amigado, estará juntado, estará grudado, estará no cruz, amaziado, enfim, no grude, sei lá quais são os nomes que se dão para várias formas que não é casamento. Namorido, o que é isso, amados? Enquanto você acha que está bem assim, na verdade, o inimigo só está atrasando as bênçãos de Deus na tua vida.
O inimigo só está retendo a riqueza, porque existe uma riqueza, existe uma prosperidade, existe uma conquista para os casais, para os que são casados, ok? E outra coisa, né, a gente precisa entender os níveis de casamento. Quando alguém fala assim, eu sou casado só no civil, você é casado nas leis dos homens. E nas leis dos homens você precisa responder a homens, tá certo? Então, se você considera, né, que Deus precisa estar no seu casamento, você precisa, né, obviamente, fazer uma celebração. E nessa celebração você precisa. Eu não estou falando de festa. Não estou falando assim, como é que eu nunca vou casar porque eu não tenho dinheiro para vestido, eu não tenho dinheiro para comida, para bancar isso, para quê? Eu não estou falando disto. Eu estou falando de fazer uma celebração. Hoje a gente poderia realizar casamentos numa reunião como essa. Numa reunião como esta. Porque não falamos de festa, falamos de entendimento e compreensão. Então, da bênção, da aliança, da legitimidade. Então, uma coisa é casar no cartório. Você foi no cartório, e muitos casais só vão eles no cartório, levam um amigo para ser testemunho, né? De repente, o amigo bem inchado e tudo mais, e casa. Você vai ver que os casamentos se davam sempre com as autoridades. No mínimo, as autoridades eram os pais. Os pais que estavam ali presentes. Então, nós precisamos entender. Quando casamos de qualquer forma, ainda que seja no civil, respondemos às leis humanas. As leis humanas. Então, nós precisamos compreender o quanto é importante um cerimonial. Não estou falando de festa. Estou falando de presenças de sacerdotes, de ministros, de pessoas que testemunham e testificam e possam liberar uma bênção específica para o seu casamento. Para o seu casamento. Então, isso é muito importante. Amém? Então, compreendendo essa primeira parte, a gente pode olhar lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, que diz, honroso, olha só, honroso seja entre todos o matrimônio, o leito, então sem mácula, amados. O que diz isso? Que num casamento, olha só, numa aliança de casamento, ok? Amados, olha só, numa aliança de casamento, a cama deve ser honrosa. Isso nós precisamos compreender de várias formas, entendam. Muitas das vezes, você não compreende o lado da sua esposa. Muitas das vezes você quer, mas você não compreende. Às vezes você quer do lado do seu marido, você não compreende. Então, a cama, o leito, o ambiente, ele deve ser um ambiente, amados, honroso. Nós precisamos compreender, entender isso. Tá certo? Então, isso significa que, obviamente, que não existe uma terceira pessoa na cama. Se você trouxe uma terceira pessoa para a sua cama, você literalmente foi contra esta palavra. E esta palavra, ela cobra. Casamento é uma construção para uma vida bendita, para uma vida abençoada, próspera, em todos os âmbitos, em todas as áreas. Se a gente traz, amados, estamos anulando aquilo que Deus tem a estabelecer na família. Mas se você já entendeu, compreendeu, já se arrependeu e abandonou, então você precisa construir a sua vida matrimonial de uma maneira honrosa. Amém? Lá em 1 Coríntios 7, versículo 8, diz o seguinte, digo, porém, e esse é um conselho do apóstolo Paulo, digo, porém, aos solteiros, olha só, temos solteiros aqui, né? O apóstolo Paulo dá um conselho para os solteiros e para as viúvas, né? Porque tem senhoras, jovens senhoras que ficam viúvas e de repente elas não querem casar, mas elas querem estar, né, olhando, piscando para alguns garotinhos por aí, entendeu? Elas gostam de chamar os jovens para o círculo de oração, né? Algumas coisinhas assim meio estranho, entendeu? E sabe que fogo estranho no altar não pode, não é? Então, as viuvinhas aí, novinhas, né? Tudo mais,
você precisa compreender. O apóstolo Paulo diz o seguinte: para ficarem como ele, na graça do Senhor. Na graça. No versículo 9 ele diz o seguinte, continua: mas se ninguém consegue, a orientação é casar. Se o jovem não está conseguindo se manter, tem que casar. Tem que casar. Não quer praticar uma relação, um ato conjugal? Tem que casar. Porque a relação sexual ela está ligada ao casamento. Por isso que também a gente toca naquele assunto. Se não é casado, está fornicando, está se prostituindo. Você lembra, de repente, quantos namorados você teve? Quantos namorados você teve ato conjugal? Relação sexual? Pois é, esse que está aí também não é o teu marido, enquanto não casar. Você entende o que está escrito lá em João capítulo 4, amados? Jesus ali encontra uma mulher no poço. E ele falou a verdade para ela. Isso é interessante. Ali em João capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. E aquela verdade foi tão intensa, por quê? Porque aquela mulher, ela não tinha casado com aquele homem. Ela tinha se ajuntado com aquele homem. Então a prática dela era se ajuntar com o homem e não dava certo. E aí então ela partia para outro. Ela se juntava com o homem e não dava certo. E se juntava com o homem, não dava certo. E se juntava com o outro e não dava certo. Um dia Jesus falou bem assim: olha, esse que você está junto, também ele não é o teu marido. Porque se ela fosse casada, o que ele tinha dito? Esse não é o teu marido. Você entende? Então ela tinha uma prática de namorido. Ela tinha uma prática de crush. Tinha uma prática de grude. Tinha uma prática de se ajuntar, de se amaziar. Ela tinha essa prática. E agora, amados, imagina de repente aquela mulher samaritana, não sei mais ou menos que idade ela tinha, mas vamos supor que ela tinha passado já dos 40. Vamos supor que ela começou a vida dela talvez muito nova. E tinha passado dos 40. E se ela continuasse assim, ela seria uma mulher de 80 anos com namorido. Tu já pensou você chegar aos 50? Vamos começar com os 40. Chegar aos 40 anos e olhar assim: cadê o teu marido? Ah, está em casa. Não, esse não é o teu marido. Esse é o teu grude. Porque se este homem não chama Deus para esta aliança, é porque ele nem quer compromisso contigo. Se esse homem não chama Deus para esta aliança, é porque ele não quer compromisso contigo. E aí você chega aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, aos 80 anos, você não tem nem mais dente. Você não tem mais dente, você não tem mais nada. Aí você vai continuar com o namorido. Aí você chega no ambiente, não que a igreja discrimine, não. A igreja ela tem compromisso de falar a verdade. Mas aos 80 anos, você vem lá com essa bengala se arrastando e apresenta uma pessoa. Ah, meu marido. Ah, quantos anos casado? Ah, 20 anos. Poxa, então casou com 60. Aí certo dia se descobre que você não é casado com essa pessoa, você é ajuntada com essa pessoa. E isso vai ser feio. Então, construir o casamento sólido, verdadeiro, legitimado, é necessário. E hoje a gente começa essa rota. Hoje nós que somos casados, nós estamos começando nesta noite uma nova rota. Uma rota de expansão, de maior aliança, de maior compromisso. Cada um aqui no seu nível. Cada um no seu nível. Então, cada um vai tomar uma decisão hoje de dar um passo. De dar um passo. Eu vou dizer, não para trás, mas para frente. Você vai tomar um passo, vai tomar decisões na sua vida. Porque talvez você precise de muito preparo, mas eu quero te dizer que você entrar numa aliança firme não precisa de muitas coisas. Você precisa estar apenas disponível para aprender aquilo que Deus tem para você. Amém? Então, um casamento, amados, um casamento ele serve para cumprir propósito. Um casamento serve para dividir responsabilidades. Por que será que esta mulher não quer casar? Por que será que este homem não quer casar? Por que ambos não querem casar?
Porque uma coisa estará juntado, ainda que a lei humana, porque as leis humanas diz 5 anos de casado, 5 anos de ajuntamento, que não está aqui em Gênesis 12, 24, não está essa palavra ajuntamento, está unidade, e a unidade está dentro do casamento, porque somente o casamento ele carrega o propósito, somente o casamento. Namoro não carrega propósito, entendeu? Namoro não carrega. Você entende? Os processos não, somente casamento. Por isso, quando a pessoa casa, ela passou por todos os processos, agora eu quero realmente viver o propósito. Não é? Então você não vai ver aqui. Então, tem responsabilidades e tem compromissos. E você é um homem que vai conduzir o seu casamento em grande compromisso com Deus. Você é uma mulher que vai carregar o seu casamento com grande compromisso com Deus. Você não pode temer, você não pode duvidar de que Deus quer abençoar a sua vida. De que esta união, que esse propósito de unidade, amado, só vai beneficiar a você. Só vai beneficiar a você. Deus não precisa desse benefício. Quem precisa desse benefício somos nós. Somos nós que precisamos estar em unidade, em compromisso com Ele para sermos amados, benditos. Somos nós que precisamos disso. Amém? Então, de proteção ambos. Somente o casamento pode dar proteção. Somente o casamento. O ajuntamento, ele dá proteção segundo as leis humanas. Se você está junto aí 10 anos, ela te bateu, ele te bateu, tu vai numa delegacia, eles vão te defender lá, humanamente. Mas, espiritualmente, não há proteção. Não há proteção. Você entende? Então, o casamento ele serve para proteção de ambos e da estabilidade para os filhos dentro da projeção do destino daquilo que nós estamos buscando hoje. Nós estamos buscando aquilo que nós podemos dar para os nossos filhos, aquilo que nós podemos, entender, já projetar os nossos filhos para que eles não venham errar nos pontos que nós erramos. Eu sei que o que você quer para o seu filho, o que você quer para a sua família, você quer que eles não caiam, não cometam os mesmos erros. Eu não quero, para a minha geração, para a minha descendência, que eles cometam os mesmos erros. E quando eu falo essas palavras, eu as falo não como nunca tivesse errado. Eu já errei muito na vida. Mas a diferença é que eu entendi que não existe mudança. Não existe mudança individual, amados, sem isso aqui. Sem pessoas que possam nos instruir. Sem projetos que possam nos direcionar. Eu jamais poderia mudar na família, no casamento, sem isso aqui. Então, quando eu falo, não que eu já tenha alcançado o alvo e o nível, mas eu corro todos os dias para esse nível de bênção tremenda que Deus tem para todos nós. Amém? Então, neste momento, iremos orar, os que estão aqui, você lá do outro lado, ainda, se isso te edificou, se esta reunião edificou a sua vida, se esse momento foi importante para você, eu quero muito que você compartilhe esta palavra. Esta reunião, ela será hoje, dia 18, e será amanhã, dia 19, sábado. Não estamos realizando nada disso por ocasião de data de namorados, não. Até porque essa data a gente sabe que ela é totalmente comercial. Então, este evento, os amados estarem aqui, coloquem na cabeça, não tem nada a ver com dia de namorados. Isso tem a ver com o propósito eterno de Deus para as famílias, para os casais. Por isso, compartilhe essa mensagem e amanhã estaremos aguardando novamente você. Deus abençoe grandemente a sua família, a sua casa. E neste momento, eu quero